salve família encarando aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, se alguém tem dúvida que a perseguição aos cristãos e ao próprio cristianismo começou, a matéria do nosso querido irmão, enviada pelo nosso querido irmão Tiago de Paula Saraiva Alves, desde já fico agradecimento a esse irmão de fé e batalha, mostra não só a perseguição aos cristãos, como também o ativismo político do Supremo, que já se desviou, ninguém tem dúvida mais disso no país, que ele se desviou da sua função. Simplesmente de aplicar a lei, agora os caras estão literalmente agindo como parlamentares, só que ninguém elegeu eles. E de antemão, o motivo disso acontecer, das pessoas que podiam frear esses caras não fazerem nada, é simplesmente porque eles têm a maioria dos nossos parlamentares na gaveta, com processos, com investigações paradas. Quando os brasileiros despertos dizem que nós vivemos dominados por corruptos, não é brincadeira. Só para você ter uma noção disso, uma matéria de 8 anos atrás, Congresso, quase 40% dos parlamentares eleitos são investigados pela Justiça. Dos 108 parlamentares mais votados, 40 são investigados em diferentes instâncias judiciais. E você acha que isso mudou, meu irmão? Não, muito pelo contrário, só piorou. O povo literalmente elege o seu bandido de estimação. E esses bandidos, obviamente, tendo processos ali parados, sabendo que se investigar a casa cai, como já dizia aquela música, se gritar pega ladrão, não fica um, irmão, se referindo justamente aos políticos. Então, com essa realidade exposta, fica óbvio, fica claro para todo mundo que quiser ver, que o motivo dos ministros do STF agirem como verdadeiros reis aqui na nossa nação não é outro a não ser a corrupção dos próprios parlamentares. Então, por conta disso, o plano da elite global de perseguição aos cristãos, de literalmente banir isso, coibir, está em andamento. A matéria aqui está na CNN, diz: Barroso proíbe a entrada de missões religiosas em terras de indígenas isolados. A decisão atendeu a pedido movido em ação pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, e pelo PT, meu irmão. Por isso é que eu falo. O Brasil na mão de tanto de Bolsonaro como de PT, meu irmão, é isso aí, ó. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, confirmou em 24 de junho, no mês passado, em decisão liminar, a proibição da entrada de missões religiosas em terras de indígenas isoladas ou com pouco contato com terceiros. A decisão atendeu a pedido movido em ação pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e pelo PT, que questionava o ingresso de novas missões nesses territórios. Na decisão, Barroso destacou que o Supremo já tem decisão que barra o ingresso de terceiros em áreas de povos indígenas isolados com o intuito de evitar a contaminação pelo sungamonga. Você vê que é sempre, né, com os melhores motivos e as melhores bandeiras levantadas. É acabar com o preconceito, é pela inclusão social, mas o que você vê na prática é a perseguição, é o cala-boca aos verdadeiros cristãos que praticam isso. As pessoas não vão lá com uma arma colocar na cara do índio e dizer siga o cristianismo, não. Eles vão apresentar um Deus de vitória, um Deus de amor, o Deus que os criou. Se muitos deles se convertem, aí é problema da palavra que é forte. E por conta disso mesmo, isso gera revolta desses caras que querem ver os nossos irmãos na ignorância, no paganismo. É isso que eles querem. Não se fala muito, né? Mas em várias tribos dessas isoladas, existe o costume, por exemplo, de enterrar viva a criança que nasce com algum tipo de deficiência. Isso não se fala, não, porque vai promover o preconceito contra os índios, o ódio contra os índios. Claro que não, porque nós somos descendentes dos índios. Não tem como ter ódio contra nós mesmos. A verdade é essa, nós todos somos descendentes de índios também, uma mistura, né? De índio, português, imigrantes do mundo inteiro. O Brasil é isso, uma mistura de raça. Portanto, não há como uma pessoa ter discriminação se nós mesmos somos uma misturada dos povos, né? Se tem um país que realmente tem todas as raças nele, se chama Brasil. Então isso aqui é uma tentativa de barrar mesmo o cristianismo. O fato é esse, eles se incomodam quando vê as pessoas firmes na fé. Então, assim, apenas para que não haja dúvida sobre o alcance da cautelar já proferida e em vigor há mais de um ano, explícito que ela impede o ingresso em terras de povos indígenas isolados e de recente contato de quaisquer terceiros, inclusive de membros integrantes de missões religiosas, decidiu Barroso. Então, um homem só com capacidade de rei, meu amigo. A Frente Parlamentar Evangélica da Câmara dos Deputados divulgou uma nota de repúdio à decisão do ministro do STF, que é um bando também de corrupto. Essa bancada evangélica, meu irmão, no dia que fizer uma CPI, a casa vai cair para muito pastor aí que se diz santo, ungido e etc, etc. A verdade, meu irmão, é que eles fazem essa nota aí, mas não vão para cima. Eles podiam pedir também uma CPI, colocar de novo, né, uma CPI lava-toga aí em votação. Mas não vão fazer isso porque eles mesmos também
tem muito o que explicar à justiça. A verdade é essa. Então fazem esse teatro aqui, discursam, né? Aqueles discursos fervorosos, porque o gado que não acompanha como é que as coisas realmente são feitas, que não entende os parâmetros legais que se tem disponível, as ferramentas que se tem para barrar esse tipo de coisa, que um homem só mande num país democrático como o Brasil. As pessoas não sabem dessas ferramentas, então escutam esses discursos calorosos e aí acreditam que, olha, o cara ficou indignado mesmo e por fora estão tomando um uísque ali juntos com o dinheiro do povo, né? Uísque importado, vinho envelhecido, que custa 100 mil dólares a garrafa, tá lá na mão dos caras. Considerando que está havendo uma inaceitável perseguição e que a medida estaria prejudicando os indígenas por, entre outras razões, privá-los dos benefícios das ações realizadas pelas missões. É claro, essas missões aqui, família, também, além de levar a palavra de Deus, o pessoal leva médico, faz exame deles, cuida dos dentes, dá remédios, né, alimentos, etc, etc. Ensina também coisas novas para eles fazerem ali, um pouco de ciência ali para ajudar eles. E tudo isso é feito através dessas missões, né? Umas missões que não tem qualquer interesse financeiro, é realmente para ajudar, para conscientizar, mas parece que o Barroso não quer saber disso. Ele é o rei, então, portanto, está proibido. Como se vê na realidade, a decisão do ministro Barroso, além de não proteger os povos indígenas, ainda consiste em inaceitável perseguições às missões religiosas e, mais grave, a própria garantia constitucional da liberdade religiosa, com a indisfaçável tentativa de impedir as atividades missionárias junto aos povos indígenas do Brasil, justamente no momento em que mais precisam do apoio, o atual problema que o mundo enfrenta, criticou à frente. Pronto, aqui a matéria já encerra, né? Porque a matéria fica vibrando, né? Os jornalistas aqui que trabalham na CNN ficam vibrando com esse tipo de notícia, né? E é o que eu tenho dito para vocês, que esse movimento, né, anticristão, ele só tem avançado, né? Se as pessoas continuarem firmes na fé e trazerem isso para dentro do comportamento dela, você tem, por lógica, né, tem um efeito de não aceitar essas agendas que estão sendo propostas aí. Aliás, estão sendo impostas, né? Recentemente também falamos aqui do Real Madrid, ali é um belo exemplo do poder dessas causas que, repito, que eu já disse em outros vídeos, são financiadas por grandes marcas multinacionais, que são empresas estrangeiras, e financiadas pelos bancos. Então essa causa, ela tem muito dinheiro, tanto dinheiro capaz de patrocinar um campeonato europeu inteiro e dessa forma exigir a submissão dos times de futebol, como o Real Madrid, que se recusou justamente por ter valores cristãos. Então você vê que, de fato, o cristianismo acaba sendo um empecilho para que eles continuem propagando isso, e dessa forma é preciso combater. Fazer isso de forma democrática sai muito caro, e os próprios parlamentares têm medo de votar esse tipo de coisa, porque sabem que as pessoas vão anotar o nome deles e eles precisam, mais do que o próprio dinheiro dessas pessoas que doam para eles, né, dessas grandes empresas, essas grandes corporações, esses bancos, eles precisam muito mais do que esse dinheiro, precisam do voto do eleitor trouxa para botar eles lá. Então não dá para fazer descaradamente assim, tem que ser feito de forma subliminar. Então o que é melhor fazer? Colocar através justamente daqueles que não precisam de votos para estar lá. Quem, nesse caso, eu citei aqui em outro país, esse vídeo foi proibido, e um determinado país, também não vou citar o nome, eles liberaram a interrupção de vida, que eu considero assim, com mais de 6 meses, 6 meses e 2 semanas, se eu não me engano. Um absurdo, família, 6 meses, tem várias crianças, como eu já disse, que nasceram com 6 meses, né, o chamado prematuro. E foi liberado nesse tal país, não através dos parlamentares, não através da democracia, mas através do judicial deles. Então eu tinha feito um vídeo completo, não passou, não sei até hoje porquê. Pedi análise, diferente de outros vídeos que a gente já fez aqui, graças a Deus a gente conseguiu passar. Esse, nesse caso, não passou. Então por isso é que eu não cito qual país foi, como foi feito. A gente tinha um vídeo específico para isso. Mas no geral, meu irmão, você já sabe o que está acontecendo, você sabe os motivos disso estarem acontecendo, e agora você tem a plena certeza, né, quem pelo menos está desperto, que de fato o nosso judiciário já se desviou há muito tempo das suas funções, com essas bananas corruptas que a gente tem aí, que só falam, que se indignam, que ficam vermelhos na hora de falar, de discursar, mas que na prática não fazem absolutamente nada, não usam das ferramentas democráticas, nem do próprio apoio popular que teriam para fazer uma coisa dessa. Você imagina, colocasse para votação, ou fizesse mesmo uma pesquisa, perguntando aos brasileiros se eles são de acordo ou não a uma CPI lava-toga agora, né, no nosso judiciário, você sabe que isso aí teria mais de 90% dos votos, pode ter certeza disso. Mas não fazem porque não há intenção.
A intenção é realmente ficar discutindo, fazer de conta que estão contra, mas na verdade, como o nosso saudoso Dr. Enéas disse, né, e eu repito aqui, é falsa a briga entre eles, meus irmãos. A verdade verdadeira é essa. Não é à toa que o cara criou seu próprio partido para poder concorrer e não ficar preso aos caras, né, meus irmãos? Enfim, gostaria de saber como é que você sente, né, sabendo que isso aí tá avançando, essa agenda vem avançando ferozmente e que ao mesmo tempo que isso acontece, você não vê o mundo ficando melhor, muito pelo contrário. As pessoas ficando cada vez mais frias, as leis só pioram, a má distribuição de riquezas, enfim, deixa aí teus comentários, meus irmãos. É orar, pedir a Deus, porque, como eu disse, apesar da luta ser grande, nós sabemos que soberano só é Deus. Então, se Ele é por nós, quem poderá contra nós, né, meus irmãos? Não vamos perder a fé. Então é isso, fiquem com Deus. Nós estamos com 2 vídeos todos os dias, um às 5 horas da tarde e outro às 7h30 da manhã, tá certo? Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus, um abraço e seguimos juntos. Fui!